hoje é: onde Jesus foi parar? Onde Jesus foi parar? Nós estamos no mês de metanoia, fazendo a obra de Deus com? Vocês não tomaram café hoje, não? Fazendo a obra de Deus com? Mas onde ele foi parar enquanto nós estamos fazendo a obra? Enquanto a gente está enfrentando um problema, enquanto a gente tem tanta coisa para resolver, onde Jesus foi parar? Lucas capítulo 2, verso de número 41. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41 diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente se acostuma com a presença de Deus. A gente se acostuma com o culto. A gente se acostuma com as coisas. E a gente vai acomodando. O costume vai entrando e a presença vai saindo. O costume vai entrando e a presença vai saindo. Ei, cada culto é a presença gloriosa de Deus. Cada culto não é para se acostumar. Agora eu já sei como vai ser. Agora eu sei como vai acontecer. Ei, as coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Mas cada culto não dá para ser engessado. Cada culto tem que ser uma transformação. Tem que ser um arrependimento. Tem que ter restauração. Porque senão não valeu de nada. Cada culto nós precisamos nos confrontar com a palavra. Porque o verdadeiro culto acontece quando nós reconhecemos as nossas faltas e colocamos a grandeza dele sobre as nossas faltas. Eu recebo a palavra, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não perdoo. Ei, o culto está incompleto. Está acostumado com a falta de perdão, não dá para acostumar, porque a presença de Deus diz que tem que ter perdão. Porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Como de costume, ei, o que é que nós estamos nos acostumando? Eu tenho um costume, pastora, de já chegar depois do louvor. Eu tenho um costume de, se der eu vou, se não der eu não vou. Aonde foi parar Jesus? Aonde foi parar Jesus? E aí o verso de número 43 diz: terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que os seus pais notassem a sua falta. A festa tinha atividades, tinha programações, tinha uma agenda cheia. A festa era para Deus, era para se lembrar do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Esse culto é uma festa para a glória do Senhor. Mas a festa termina quando nós saímos por aquela porta. E será que Jesus fica para trás?
Será que sem perceber Jesus está ficando para trás quando algo termina no nosso dia, na nossa rotina, nas nossas atividades, nos nossos afazeres? Porque nada disso é errado, nada disso é errado, nada. Todos nós temos compromissos, todos nós temos obrigações, todos nós temos afazeres. Mas o primeiro tópico vai falar o que a gente precisa se atentar. O problema é o quê? Seguir sem conferir se Jesus está conosco. A gente pode até ir, a gente pode até fazer, a gente pode fazer muita coisa. A gente tem que parar e conferir. Será que Jesus ficou para trás? O problema é que a igreja vai se acostumando, nós vamos nos acostumando e a gente não olha se Jesus ficou para trás. É obra com Ele, mas deixamos Ele e começamos a fazer a obra dEle sem que Ele esteja. Entramos no automático. Deixa eu aqui colocar água, deixa eu aqui arrumar o pedestal, deixa eu aqui arrumar a cadeira. Espera aí, eu estou arrumando a cadeira, deixa eu ver se ele está aqui comigo. Deixa eu ver se ele não ficou para trás. Deixa eu ver se eu estou fazendo para ele, mas sem ele. Não é sobre cumprir a uma escala, é sobre preparar o ambiente, porque é para ele, é tudo para ele. Sabe por que a gente se cansa? Sabe por que a gente reclama? Sabe por que a gente murmura? Porque a gente deixa ele para trás. Deixa eu ir lá abrir o culto, né? Deixa eu ir lá cumprir a minha escala. Deixa eu ir lá para o domingo, né? Porque senão o pastor e a pastora vai pesar na minha. Deixa eu ir lá, porque o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? O que o meu cônjuge vai dizer? O que os meus filhos? Ei! Confere. Deixa eu ir lá, mas deixa eu ver se ele está à minha frente. Deixa eu ver se ele está me dando a direção. Deixa eu ver se ele está comigo. Ah, deixa eu ir lá trabalhar, mas ele vai comigo. Ah, deixa ele ir comigo para a escola. Deixa ele ir comigo para a faculdade. A gente ora para Deus dar a direção, qual faculdade a gente vai fazer, não é assim, jovens? Mas quando a gente pisa o pé dentro daquela faculdade, eu acho que está na hora da gente conferir. Peraí, passou um semestre, epa, deixa eu conferir se Jesus continua nesse semestre. Epa, deixa eu conferir se Jesus continua nessas amizades, nessas conversas. O problema é que a gente se empolga com a festa. O problema é que a gente se empolga com as celebrações, com as nossas conquistas, e a gente esquece que a festa é com Ele. Saem do culto, mas deixam Jesus no altar. Servem, mas não permanecem com Ele. Faz a obra dele, sem comunhão, sem presença, sem oração. Nós vamos voltar para Lucas, mas vamos lá para Mateus capítulo 15, verso 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Será que a gente está só falando, mas o coração está longe? Será que a gente está falando que a gente é de Jesus, mas as nossas atitudes falam que a gente é dele? Honra com os lábios, não, eu sou de Jesus. Seus filhos falam realmente se vocês são de Jesus? Porque problema todo mundo tem. Lá em casa, de vez em quando, acontecem uns fights. Eu não sei na sua, mas na minha acontece, porque eu sou humana e limitada.
De vez em quando o bicho pega lá dentro de casa. O negócio esquenta, a faísca acontece. E é na casa de todo mundo que isso acontece. Mas a diferença é depois da faísca. É depois que o bicho pega, se Jesus vai continuar ou se Jesus vai sair. Porque se a faísca acontecer, não tem problema. O problema vai ser depois da faísca, se vai haver reconciliação, se vai haver perdão, se vai haver cura, se vai haver restauração. Porque ele permanece ali. Pode acontecer um fight entre você como mulher, como marido, como casal. Mas aí você tem que olhar, peraí, Jesus não pode sair daqui não, Jesus tem que estar aqui. Jesus continua aqui, porque é Ele que transforma, é Ele que restaura. Confere aí. O meu pai e a minha mãe, de vez em quando tinham uns fights. Mas eles voltavam para o altar e reconheciam as misérias dele, dizendo: Senhor, perdão. Será que a gente tem coragem de pedir perdão? Ou a gente honra com os lábios, mas o coração está longe? Vamos parar de ser hipócritas. Vamos viver Jesus de verdade, porque Jesus de verdade tem perdão, Jesus de verdade tem cura, Jesus de verdade tem reconciliação, Jesus de verdade, o irmão chateou, o irmão pisou no meu calo, o irmão me machucou, mas não vai ficar sobre o calo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Ei, irmão, isso aqui me machucou, isso aqui me chateou, mas ó, Ele é maior. Vamos elevar os nossos olhos juntos, vamos adorar juntos, vamos voltar para a presença juntos, vamos dizer para o diabo que ele perdeu e Jesus ganhou. Jesus prevaleceu, a presença dele nos transbordou. Não quero mais, não vou mais, não faço mais a obra de Deus com Deus. Mas o interessante é que a gente tira Deus e coloca pessoas na obra dele. Deus usa pessoas, mas a obra não é sobre pessoas. E Deus vai permitir muitas vezes pessoas nos ferirem, pessoas nos machucarem. Sabe para quê? Para a gente lembrar que a obra é dele, não é sobre pessoas. Porque onde existir pessoas, vai existir chateações. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, o meu nome, ali eu estarei. Mas também vai existir 2 ou 3 pessoas ali fofocando. Vai existir pessoas ali murmurando. Vai existir pessoas ali achando que é o Deus, a Salvadora, só eu faço. Porque se não fosse eu... Se não fosse eu nessa casa, se não fosse eu nesse casamento, se não fosse eu na sua vida, se não fosse o meu dinheiro, se não fosse o meu recurso, se não fosse a minha posição, não é sobre nós, é sobre Ele. Ei, essa casa é sobre Ele. Não é sobre pessoas, não é sobre chateações. Porque se fosse sobre chateações, nós não estaríamos aqui. Mas nós escolhemos colocar as nossas chateações no lugar daquele que pode curar, transformar e restaurar. A obra de Deus com Deus. Uma verdadeira metanoia, uma verdadeira mudança. Espera aí. Falar do irmão se tornou mais importante do que falar de Deus? Vim para o culto para reparar na roupa da irmã ficou mais importante do que pegar a irmã e falar sobre uma postura em Deus de uma vestimenta? É mais fácil falar para os outros do que falar de Deus para quem precisa. Sexta-feira nós tivemos um culto aqui glorioso. Que culto, que culto.
cura, que libertação. E o Israel deu uma surra em todos nós, como igreja. Sabe por quê? Porque a gente não precisa de um microfone para fazer a obra de Deus. A gente não precisa de uma posição. A gente não precisa de um status. A gente precisa ser de Deus para fazer a obra de Deus. E aí tinha uma mãe numa calçada, sentada lá na loja de tintas. Um filho cadeirante. Passou um, passou dois, passou três. Viemos para o culto, está na hora da escala, preciso cumprir a escala. Estou aqui focado no que eu vou pregar, no que eu vou ministrar. Eu tenho que resolver isso, não, porque eu tenho que tirar o lixo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a obra de Deus vai sendo feita sem que Deus esteja com ele. A gente não enxerga mais as pessoas, a gente não olha mais nos olhos, a gente não mais fala de Deus, não é mais resposta, não é mais canal de Deus. Aí o Israel, eu estou chegando com o carro, o pastor veio antes. Paramos na porta ali para cumprimentar o irmão Carlos e o irmão Edson. E aí o Israel vira: mãe, falou para os irmãos, vocês estão vendo aquela criancinha? Vocês estão vendo aquela criancinha? E aí eu esperando algumas irmãs subirem a rampa para eu poder subir com o carro. Ele falou assim: mãe, eu preciso fazer alguma coisa. Mãe, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, mãe? Israel, você pode orar por ele. Você pode falar do Deus Todo-Poderoso para ele. Eu parei o carro, a porta abriu, ele desceu como um foguete aquela rampa. Catou na mão do irmão Carlos, que é extremamente tímido, e falou: vamos lá comigo orar por ele. Só que antes deles chegarem, aquela mãe sentada naquela calçada falou: Senhor, se for para eu voltar para a tua casa, usa aquele homem, uma criança, para falar comigo. E quem chega lá? O homem que ela orou, que era tímido, não ia conseguir falar, e um que não é nada tímido. Mas ele ouviu a voz de Deus. Será que a gente está ouvindo a voz de Deus? Será que a gente está fazendo a obra dele com ele? Será que a gente está enxergando um palmo à nossa frente? Será que a gente vai no supermercado, a gente olha nos olhos de quem está nos atendendo? Será que na fila a gente enxerga que tem pessoas sedentas da glória de Deus? Será que lá na escola? Será que lá no trabalho? Será que lá dentro da sua casa? E aí o Israel orou por aquela mãe, orou por aquele, era um jovem, gente, a criancinha, orou por aquele jovem e nos ensinou uma verdadeira metanoia, que nós precisamos fazer a obra de Deus com... Ele foi um bom samaritano. Nós tivemos o start de jovens aqui, que foi, meu Deus, que start maravilhoso dos jovens. Amém, jovens? Que palavra poderosa recebemos. E aí a gente começou a brincar sobre a passagem do bom samaritano. Ei, o Israel foi o bom samaritano, e nós, quem temos sido? Deixa eu ir lá para o culto, deixa eu ir lá para a minha escala, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. E Jesus ficou aonde? Deixa eu ir embora, a festa acabou, eu vou embora. E Jesus ficou para trás. Vamos voltar lá para Lucas. Verso 44.
Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurar entre os parentes e amigos. Sabe qual é o maior perigo das nossas vidas? É supor. Supor que Jesus está. Acharam, supuseram que Jesus estava no meio dos parentes. Eu estou fazendo a obra, eu suponho que Deus está comigo. Eu sou dele. Eu acho que está tudo bem, sempre foi assim. Estou acostumado com a presença. A presença de Deus precisa ser cultivada e não acostumada. Suposição espiritual é um dos maiores enganos de fé. Eu suponho que Jesus está no meu casamento, mas o que eu faço para que Jesus esteja no meu casamento? Eu suponho que Jesus está na minha casa, mas o que eu faço para que Jesus esteja na minha casa? Eu suponho que Jesus está comigo quando eu saio por aquela porta, mas o que eu faço com Jesus depois que eu saio por aquela porta? Supor é algo muito perigoso. Supuseram, sabe quando? Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia sem ele. Faz quanto tempo que a gente está caminhando sem ele? E não está nem percebendo que ele não está. Deixa eu ver aqui. Opa. 2 horas se passaram. Hoje não vai dar para ler a Bíblia. Estou muito cansado. Ixi. Jesus, obrigado, viu, pelo meu dia. Plim, plim. Opa, minha amiga mandou um negócio aqui. Meu amigo. A gente vai supondo, Jesus entende. Será que Jesus anda entendendo tanta coisa assim? A gente não entende, né? Mas Jesus entende. Meu Deus. Mas aí, o verso 45 vai dizer: como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurar. Sabe qual é a verdadeira metanoia da minha e da sua vida? É perceber que ele não está e voltar aonde for necessário para procurar, até que a gente venha achá-lo. Será que a gente tem coragem de voltar aonde a gente deixou Jesus? Aonde a gente nem percebeu, passou um dia, e eles supuseram que Jesus estava, não perceberam que ele não estava. Ei, quantos dias estão passando na nossa vida e a gente não está percebendo que ele não está? Ei, está na hora de voltar, aonde for, mas achar e encontrar ele. Maria e José decidem voltar. Meu Deus, aonde está Jesus? Onde Jesus foi parar? O próximo tópico vai dizer: metanoia começa quando paramos a caminhada e admitimos, ele não está aqui. Sabe aquele fight lá dentro de casa? Que não era para acontecer, mas aconteceu. Sabe quando a gente é mãe e perde a cabeça com o filho? A verdadeira metanoia começa quando a gente para e admite: Jesus não está aqui.
que a gente tem coragem? Ou a gente quer ganhar a briga? A gente quer ganhar a discussão. A gente quer ter razão. A gente quer ser o dono da verdade, a dona da verdade. Ei, igreja, está na hora da gente parar e reconhecer, Ele não está aqui. Porque se Ele estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Ele não está aqui nessa bagunça, nessa falta de comprometimento, de rotina, de organização. E o engraçado é que a gente não percebe que Ele não está ali, né? Só que aí de vez em quando a gente fala: Senhor, o Senhor não está vendo? Será que eu joguei pedra na cruz? Ah, Jesus, é muito, né? Tem misericórdia. Não é assim? O Senhor não está vendo o que Ele está fazendo comigo? O Senhor não está vendo a dor que eu estou sentindo? Espera aí, eu preciso parar e falar: Jesus, sabe por que eu estou sentindo tudo isso? Porque o Senhor não está aqui. Quando é que a gente vai mudar a nossa mentalidade? Quando é que a gente vai trazer Jesus para a nossa casa? Graças a Deus a gente tem famílias aqui que servem a Jesus juntos. É difícil ter um sozinho. Mas se tiver, a Bíblia diz, faz com que o solitário viva em... Mas também diz para você que aqui é mais do que uma igreja para frequentar, é uma família para pertencer, que você pode contar comigo, você pode contar com esse irmão que está aí do seu lado, com essa irmã aí que está com você. Porque se a obra é dele, é com ele que nós fazemos, e nós podemos contar uns com os outros, porque nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo funciona uns com os outros. Não dá para eu dizer para a mão: eu não preciso de você. Ei, não, eu preciso de você, porque você carrega algo de Deus, você carrega algo dos céus, e esse algo dos céus vai mudar a minha vida, vai mudar a sua, e nós vamos completar e ajustar o corpo de Cristo. A obra de Deus, a casa do Senhor, a igreja precisa entender que é dele. Jesus está no seu namoro? Jesus está na sua vida sentimental? Porque se tem uma coisa que derruba pessoas, é o desespero de um namoro. Ei, jovens, Jesus está na sua vida sentimental? Ele é maior que a sua vida sentimental, ou a sua vida sentimental vem primeiro e Jesus fica para depois? Ele está aí na sua vida sentimental? Ei, Jesus está aí na sua vida financeira, ou todas as contas vêm primeiro, e se sobrar, e olhe lá, eu me lembro de ser fiel a Ele. Jesus está na nossa vida financeira? Ele está aqui. Será que a gente pode se levantar hoje e reconhecer, admitir: Jesus está na minha saúde, Jesus está na minha vida financeira, Jesus está na minha família, Jesus está no meu casamento, na minha vida conjugal, ministerial, familiar? Aonde eu preciso reconhecer e admitir que Ele não está? Jesus é completo, não incompleto. Jesus é completo e não incompleto. Como assim, pastorar uma área ele pode, outra não? Aqui até o Senhor pode me abençoar, porque eu preciso de uma cura, né? Eu estou com dor. Mas aqui, Jesus, na minha vida sentimental eu resolvo, pode deixar. Eu vou dar o meu jeitinho. Ai, meu Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Um dia de caminhada. Quanto tempo de caminhada? Sem que Ele estava. Ai, meu Deus.
E aí o próximo versículo diz, verso 46, por fim, depois de 3 dias acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e os fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Eu quero dizer para você o próximo tópico. Mas andar sem Jesus é só movimento, não é direção. Fazer a obra de Deus com Deus não é sobre ser um voluntário na casa do Senhor, e glória a Deus se você é um voluntário, mas é sobre ser cristão. Crer na obra redentora da cruz. É levar o ide do Senhor, porque eu recebi cura do Senhor, eu preciso anunciar cura do Senhor. Mas às vezes a gente vai só no movimento, só na rotina, vai caminhando, sem perceber que Jesus não está ali. Que não tem mais direção de Deus, que não tem mais propósito de Deus, que não tem mais oração, que não tem mais leitura da palavra. Ei, a gente precisa voltar para onde Jesus está, e sabe onde Ele está? Na sua intimidade de oração, na sua intimidade da leitura da palavra, na sua intimidade de dobrar os joelhos e clamar a Ele. Essa semana eu falei para o pastor, falei, amor, vou desligar a internet. Ele tinha saído para resolver umas coisas com o Rogerinho. Falei, vou desligar aqui a internet, se você precisar falar comigo, você me liga, porque eu preciso falar com Ele. Eu preciso parar tudo e falar com Ele. Ei, tem hora da sua vida que você vai precisar parar tudo e falar com Ele. E aí eu fechei a porta do meu quarto e ali fui orando. Sabe que tem hora que você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa se esvaziar das situações. Você precisa, não é só o movimento, não é só ir resolver, não é só ir fazer, não é só ir colocar a mão na massa, é parar e se lembrar que sem direção dele não dá. É ir lá no banheiro da empresa, respirar fundo, contar até 10 e falar, Senhor, seja comigo, porque eu preciso voltar para aquela sala. E não dá para voltar para aquela sala sem o Senhor, porque uma decisão precisa ser tomada. E eu quero ir sobre a direção do Senhor. Será que a gente faz isso? Será que a gente tem coragem de parar e falar, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua direção? Será que a gente tem coragem na hora do trabalho, lá no horário de almoço, a gente dizer, ei, redes sociais, hoje não. O que eu preciso hoje é do Senhor. Eu preciso da direção dEle. Eu não preciso de movimento. Eu preciso é da direção. Eu preciso é da presença. Eu preciso do milagre. Para de caminhar sem a direção. Para de se movimentar sem a direção. Para de fazer qualquer coisa se Ele não estiver. Precisamos dele. Verso 48, quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele, não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com seus pais para Nazaré e lhe era obediente. Sua mãe guardavam todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Mas o verso 49 diz, mas por que me procuravam? Está na hora da gente voltar para o lugar certo. E se lembrar onde Jesus está. Ele nunca nos abandonou.
Nunca mais nós abandonamos Ele. Ele nunca nos desamparou, mas nós rejeitamos o amparo dEle. Está na hora de voltar, igreja. Está na hora de se lembrar quem Ele é. Está na hora de mudar a nossa mentalidade. Não dá mais, não dá mais se Jesus não estiver aqui. Não dá mais para continuar assim se Jesus não estiver aqui. Ei, volta a procurar no lugar certo. A igreja ainda com pessoas humanas e imperfeitas continua sendo o melhor lugar para encontrar Jesus. Aonde Maria e José encontraram? No templo. Ele estava lá. Ele continua aqui. Ele continua com você quando você sai por aquela porta. Ele continua na sua casa. Ele continua no seu casamento. Ele continua na sua família. Ele continua no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Ele continua nas suas amizades. Ele continua. Acha Ele essa manhã. Acha Ele, permita Ele fazer parte. Vamos fazer a obra de Deus com Deus. A obra de Deus é na sua maternidade. A obra de Deus é na criação dos seus filhos. A obra de Deus é no seu casamento. A obra de Deus é lá no seu trabalho. A obra de Deus é onde você estiver. Porque você é filho, você é filha. E Ele te escolheu, Ele te nomeou para produzir frutos e frutos de bênção. Ei, deixa Jesus crescer em estatura dentro de você. Deixa Jesus transbordar com a glória dEle. Deixa Jesus transbordar com a presença dEle. Volte a sua visão, volte os seus ouvidos, volte a sua boca, volte as suas atitudes, o seu comportamento para Ele. Volta a lavar um banheiro da igreja, adorando a Ele, não falando dos outros. Com ciúmes, comparações. Ei, para de se comparar. Cada um tem seu lugar. Cada um tem seu lugar. Cada um tem seu lugar. Filho amado do Pai. E se alguém te desonrar, Ele não te desonra. Se alguém não se importar, Ele se importa. Se alguém não vê, Ele vê. Se alguém não recompensar, Ele recompensa. Se alguém não fizer, Ele continua sendo Deus. E se nós não fizermos, as próprias pedras clamarão. Ei, será que Jesus vai ter que levantar uma pedra? Será que Jesus vai ter que usar uma mula? Jesus usa uma mula para falar com Balaão. Era necessário? Não, Jesus estava falando com ele, mas teve que usar uma mula, teve que usar uma pedra, porque eu e você não queremos. A obra de Deus continua, meu querido e minha querida, comigo ou sem mim. A obra de Deus continua com você ou sem você, porque a obra é dele, não é sobre nós. Mas tem uma escolha, você pode fazer com Ele. Você pode ser um instrumento dEle. Você pode ser um referencial dEle. Você pode ser um embaixador do reino dos céus aqui na terra. Não rejeite a glória do Deus poderoso. Não rejeite a obra dEle. Não rejeite o chamado que Ele confiou nas suas mãos. Ei, Jesus está voltando e Ele vai perguntar: o que nós fizemos? Ah, Jesus, em Teu nome nós expulsamos demônios. Em Teu nome nós fizemos isso. Em Teu nome fizemos aquilo. Ai, Jesus olha e fala assim: em meu nome? Eu não estava lá. Você até começou comigo, mas no meio do caminho, Apocalipse capítulo 2. Ah, Jesus, sem Ti não dá.
a gente vem para a igreja para arrumar confusão, para implicar. Jesus não está. Capítulo 2, verso 5. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Dá para fazer a obra de Deus sem Deus? Tá. O diabo dá glória. O diabo dá status. O diabo dá poder. O diabo tenta imitar tudo de Deus. Só que a gente vai chegar um dia diante dele. E vamos apresentar as nossas obras. E que obras nós temos para apresentar para ele? As obras que nós fizemos com ele ou sem ele? Com a ajuda de Deus ou com a ajuda de Satanás? Tem muita gente aí explodindo. E glória a Deus que seja uma explosão com Deus. Mas tem muita gente explodindo sem Deus. Porque nos bastidores, a mágoa prevalece. Um irmão não fala com o outro. E está fazendo a obra de Deus. Deixa eu ir no culto da manhã, porque à noite eu não quero ver fulano. E está fazendo a obra de Deus. Vai servir o reino sem pedir perdão para o cônjuge, sem pedir perdão para o filho. A Bíblia diz que até para a gente ofertar no altar. Deixa a tua oferta aí e vai lá reconciliar. Vai lá pedir perdão, sabe por quê? Porque senão eu não aceito a tua oferta. E aí a gente acha que porque a gente está ofertando a nossa vida, o nosso trabalho, a gente está fazendo alguma coisa, Deus não está recebendo. Lembra-te de onde caíste. Ei, se tem pessoas aqui que está chateada, magoada, tem um registro. Ai, porque em 2023 a fulana fez isso comigo e eu segui fazendo a obra de Deus, mas eu não vou com a cara da fulana. Está na hora de você cair na real. Ou você ou a fulana tem que ser de Deus. Está na hora de você ser verdadeiro com a obra do reino dos céus, com a obra do Deus Todo-Poderoso. Ei, eu fiquei chateado, você errou comigo, eu também errei, mas quem prevalece é Ele. Vamos colocar uma pedra aqui para o diabo não ter mais lugar? Ei, para de fazer a obra de Deus com Satanás. Para de fazer as coisas de Deus, para Deus dentro da igreja, com ódio, com raiva, com mágoa, com chateação. Ai, por quê? Por quê? Volta a fazer com Deus. Lembra-te de onde? Ah, porque o pastor. Eu já vou te falar. Se você tem uma birra com o seu pastor, você pode entender que Satanás está aí no meio querendo te derrubar. Porque não existe autoridade maior aqui do que o nosso pastor, o anjo da igreja. O anjo que o Senhor confiou, imperfeito, humano, falho. Mas que Deus colocou à frente. Se eu não respeito e se eu não honro, tem alguma coisa errada. Se eu não suporto a direção que Ele me dá, tem alguma coisa errada. O diabo está no meio. Está na hora de eu ser homem, está na hora de eu ser mulher e encarar. Pastor, eu fiquei chateado com isso. Vamos consertar o altar? Vamos restaurar o altar? Oh, meu irmão, me perdoa. Realmente eu falhei, eu errei. Ele é homem de Deus. E reconhece as suas falhas, assim como eu. Mas será que você também reconhece? Se você está falando mal do seu pastor, você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a obra de Satanás aqui dentro. Chega! Ou a gente honra essa casa, ou a gente honra.
Se eu estou aqui é porque eu honro, se eu estou aqui é porque eu respeito. Não tem ninguém melhor para falar do que eu, porque eu convivo com ele como homem, como marido, como pessoa, mas ele é o meu pastor, e eu honro e respeito o meu pastor. Um dia eu entrei na pilha aí de algumas conversinhas. Eu sou mulher de Deus para reconhecer as minhas falhas, há muitos anos atrás. Porque o pastor demora demais no culto. Aí começaram a me pilhar. Pastora, a senhora tem que dar um jeito. Pastora, a senhora tem que resolver. Pastora, porque as pessoas têm horário. Ô pastora, a senhora tem que colocar limite. Ô pastora, a senhora não sei o quê. E eu entrei na pilha. Eu ficava no culto sem Deus. Meu Deus, ele não vai terminar o culto, Jesus amado. Daqui a pouco o fulano vai reclamar. Ai meu Deus, daqui a pouco o ciclano vai me pegar aqui. Daqui a pouco eu não sei quem vai falar. Até que eu me levantei e fui até ele: pastor, marido, eu quero te pedir perdão. Sabe por que essa obra é dele? Eu sempre te honrei e te admirei, mas eu tirei os olhos, sabe por quê? Por causa de algumas conversas. Para mim não importa a hora que o culto vai acabar, eu só quero receber de Deus, eu quero te pedir perdão. Pergunta se o resto foi junto pedir. Pergunta se o resto está aqui hoje. Você tem coragem? Eu tive. Sabe por quê? Eu olhei e falei: Jesus não está aqui não. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar a olhar para essa casa com amor. Deixa eu voltar a olhar para o meu pastor como uma referência de Deus para mim, como um profeta dos céus para a minha vida. Porque se eu não ouvir a voz do profeta, como Deus vai me abençoar? Como eu vou honrar o Deus que eu não vejo, o Deus que eu não respeito? Mas a primeira chateação, já fala mal do seu pastor, já fala mal do seu irmão, já fala mal da sua pastora. Aconteceu uma situação e o pastor respondeu para uma pessoa que: eu vou orar. Não, porque se o pastor não fizer, se o pastor isso, se o pastor aquilo. O que o pastor respondeu? Que não ia fazer? Que ia? Porque ele precisa entender que ele não dá para ele se movimentar sem uma direção de Deus. E se tem uma coisa que o nosso pastor faz, é se movimentar com a direção de Deus. Mas será que a gente respeita o movimento dele com a direção de Deus? Será que a gente tem paciência de esperar? Será que a gente honra o profeta como deveria? Não tem casamento que aguente todo dia você falando mal do seu cônjuge. Aí você chega lá no trabalho, você pega aquela amiga, aí chega em casa, não resolve com quem tem que resolver, não encara o que tem que encarar, não edifica o que precisa edificar e quer ter bons olhos para o marido. O casamento vai minando e o casamento vai acabando. Ei, deixa eu te falar, essa casa é um casamento, o ministério é um casamento. De tempo em tempo a gente precisa sentar para ajustar o casamento, senão o casamento acaba. A gente precisa ajustar o nosso casamento com essa obra, com essa igreja, com esse reino, com essa casa. Se eu estou chateado com alguma coisa, não dá para continuar. Eu preciso ajustar, eu preciso sentar, eu preciso resolver. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se. A maioria das pessoas que saem daqui não é porque tiveram algum problema comigo ou com o pastor. Graças a Deus eu não estou aqui para me achar não, porque a gente continua fazendo a obra com amor, com Deus e com a direção dele. Mas porque tiveram problema com alguém aqui dentro e não quiseram colocar Deus diante da situação. Será que a gente precisa sair? Cuidado com sair. A maioria que saiu sem perdoar, sem se consertar, sem se reconciliar, está perdido aí no mundo afora. É triste.
Agora, aqueles que saíram sobre uma direção, estão prosperando e crescendo sobre a bênção de Deus. Não é sobre sair, é sobre resolver. Não é sobre terminar o casamento. Não é sobre o divórcio. É sobre não acontecer o divórcio. É sobre não acontecer o problema. Mas aí eu não falo com o meu pastor. Eu não procuro o meu pastor para me aconselhar, para ouvir, para receber a direção de Deus. E aí eu chego e falo, quando? Quando o marido foi embora. Quando a mulher abandonou. Ei, gente, vamos fazer obras de Deus com Deus, vamos ouvir Deus, vamos ouvir as pessoas que são de Deus. Existem pessoas que carregam a glória do Deus Todo-Poderoso nessa casa. Honre e respeite. Eu carrego, mas alguém carrega, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, se posiciona como homem e uma mulher de Deus. Ei, eu quero ver essa igreja carregando a glória dEle. É sobre Ele, amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.